Bom, pessoal, então a área do direito, ela se divide, né, em áreas específicas. Então nós temos várias áreas do direito, né, direito administrativo, direito do consumidor. E como nós estamos trabalhando com direitos trabalhistas e previdenciários, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre direitos trabalhistas, tá? Né? Por que existe essa divisão? Então, existe essa divisão para poder realmente se especializar numa área, né? Focar naquela área e poder, então, de certa forma, atuar melhor, né? Ser mais eficiente, mais eficaz. Então, o direito do trabalho, ele vai cuidar do quê? Do trabalho, né? Ele não vai focar em outras áreas, como eu falei anteriormente, ele vai focar na questão trabalhista, né? Quais são os direitos do trabalhador, quais são as obrigações do empresário. Ele é que vai estabelecer, né, o que precisa ser cumprido para que essa relação de trabalho realmente exista e que seja boa para ambas as partes, ok? Então, o direito do trabalho, olha só, ele regulamenta as situações existentes entre quem? Entre os empregados e os empregadores, tá? Na lei não existe a palavra funcionário, nem colaborador, né? Então, quando eu contrato alguém, eu contrato um empregado, tá? Então, seria o funcionário, seria o colaborador, mas a palavra usada, né, na lei é empregado. E, em contrapartida, a empresa, né, a associação, a cooperativa, né, aquela organização que vai contratar esse empregado é o empregador, tá? Então, assim, para que funcione essa relação, para que essa relação seja boa, justa, honesta, é que entra o direito do trabalho, que vai determinar o que pode e o que não pode ser feito, que vai fiscalizar, tá? Que vai então proteger, né, o trabalhador e também proteger o empregador, porque aí fica muito claro qual que a, os direitos e deveres de cada parte, ok? Então, o direito do trabalho ele vai regulamentar tanto as relações individuais quanto as coletivas. Como assim, professora? Relações individuais é, por exemplo, o meu contrato de trabalho. Né? Então, eu sou jovem aprendiz. Então, eu tenho um contrato especial de trabalho de jovem aprendiz, eu, jovem aprendiz, com a empresa. Então, isso é um contrato, é uma relação individual. Mas, como eu estou dentro de uma empresa, né, que tem ali vários empregados em diferentes áreas, diferentes funções, cargos, né, diferentes salários, riscos, enfim, muitas vezes é necessário algumas situações que são coletivas, que daí vai valer para todo mundo. Então, o direito do trabalho vai se envolver tanto quando é uma relação individual, quanto quando é uma relação coletiva. E o direito do trabalho, ele está especificado, ele está escrito principalmente nessas três legislações que estão aqui. Claro, começando pela CF, que é a Constituição Federal, né, que é a nossa Carta Magna, que eu já falei para vocês, que ela é a base, ela é a normativa, né, principal, é a partir dela que surgem as outras leis. Né? Nenhuma lei pode ferir o que está escrito na Constituição Federal, porque ela é suprema, ela é a mais importante. Então, se a gente vai conhecer a Constituição Federal, né, em vários momentos ela já vai falar sobre quais são os direitos do trabalhador. Ela já vai determinar. Mas é na CLT, que eu falei no vídeo anterior, que é a consolidação das leis do trabalho, então é na CLT que eu vou ter mais especificado isso, porque na CLT eu só vou ter informações sobre trabalho, né? Só vou ter direitos e deveres de empregados e empregadores. Então é realmente essa consolidação, essa reunião de tudo que eu preciso saber sobre o trabalho. E nós tivemos algumas alterações importantes em 2017, a partir da Lei 13.467, que foi a conhecida reforma trabalhista. Eu imagino que vocês ouviram falar, né? Foi algum tempo, alguns anos, foi discutido
Isso estava nas redes sociais, estava na mídia, né? Até que em 2017 ela se tornou realmente uma lei e ela começou a ser aplicada. O que a reforma trabalhista fez? Olha o nome, é uma reforma. Então ela atualizou alguns itens, mudou, alterou, incluiu algumas coisas que não tinha, né, antes na CLT, ok? Então tá, o que a lei fala sobre quem é o empregador? Né? Então o empregador, como eu falei para você, é aquela pessoa que está contratando alguém. Então vai ser uma empresa que está contratando um funcionário, né? Vai ser uma cooperativa que está contratando um funcionário, uma associação que está contratando um funcionário. Ou seja, é uma organização, geralmente que tem CNPJ, que está contratando alguém, né? O que é CNPJ? É Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. É igual, vamos pensar, nós enquanto pessoas temos um cadastro, que é o CPF, né? Que é o cadastro da pessoa física. Então, por esse número, né, geralmente ele é solicitado muitas vezes, né? As entidades aí conseguem nos identificar pelo nosso CPF. Uma empresa, ela é identificada pelo número do seu CNPJ, ok? Então, lá no artigo 2º, parágrafo 1º da CLT, fala assim: considera-se empregadora a empresa, seja ela individual ou coletiva, ou seja, se ela tem um dono, ela é individual. Se ela tem mais do que um dono, né, ela é coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, né, a empresa, aquela que tem o CNPJ, seja ela de um dono ou de vários donos, é ela que vai assumir o risco do negócio. Então, o funcionário não tem nada a ver, por exemplo, no dia a dia, se a empresa está tendo lucro ou não, se a empresa vendeu bem ou não, o funcionário tem garantido o seu salário, tá? E é a empresa que vai, então, dirigir, ou seja, vai orientar, vai liderar esse empregado, esse funcionário, em quais as atividades que ele tem que executar. Só que nós temos o parágrafo 1º, que ele vai trazer uma pequena observação. Então, olha só, equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregadores, né? Que admitirem trabalhadores como empregadores. Então, ele está falando o seguinte, que não é só aquela empresa que tem lucro, que pode ter funcionário, que pode ser um empregador. Não, né? Instituições, associações que sejam ali de sem fins lucrativos, podem também. E tem uma outra coisa, ele falou sobre profissionais liberais. Então, pela lei, existem alguns profissionais que não precisam abrir uma empresa para trabalhar, tá? Vou dar o meu exemplo. Eu sou contadora. Eu posso, né? Se eu achar que é mais, que fica melhor, eu posso trabalhar, né? Ter o meu escritório de contabilidade usando o meu CPF como referência e não necessariamente abrir uma empresa e ter um CNPJ. Isso vai valer para engenheiros, arquitetos, vai valer para médicos, para os profissionais da área de saúde de modo geral. O que é um profissional liberal? É aquele que usa o seu conhecimento como fonte de trabalho. Então, é aquela pessoa que é o conhecimento dela que vai ser, né, necessário para a execução da atividade, que ela não vai vender um produto, né? Ela vai prestar um serviço usando o seu conhecimento técnico, ok? Então, por exemplo, se eu tenho meu escritório e vamos pensar que eu não abri uma empresa, mas eu quero contratar um jovem aprendiz para o meu escritório. Eu posso? Posso. E aí eu vou usar o meu CPF, ele vai fazer o quê? Ele vai equiparar-se. Então, em vez de eu ter um CNPJ, o meu CPF vai equiparar-se a um CNPJ para que eu possa realizar a contratação de um empregado. Ok? O que mais? Deu para entender, né, o que é um empregador. Então, a gente viu ali, vamos só recapitular bem rapidinho, que é aquela, geralmente é uma empresa que tem o CNPJ,
mas a gente viu que tem profissionais que, mesmo que não tenham empresa, pode contratar empregado, instituições, né, que sejam sem fins lucrativos. Mas quem que é o empregado? O que a lei fala, né, sobre empregado? Então, lá no artigo 3º, parágrafo único da CLT, vejam, da onde que eu tirei esses textos, da Consolidação das Leis do Trabalho. Vai falar assim, que considera-se empregado toda pessoa física, ou seja, é uma pessoa, né? Uma empresa nunca vai ser um empregado, ela sempre vai ser um empregador. Agora, uma pessoa física que tem CPF, ela pode ser contratada para ser um empregado. Ou se ficar mais fácil de vocês lembrarem, troca essa palavra empregado por funcionário, colaborador. Que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste emitiante de salário. Ou seja, daqui a pouquinho a gente vai ver os 5 itens que fazem com que você tenha vínculo empregatício. Então, que realmente você seja um empregado, né? Mas ali ele já fala um pouquinho. Então, é de natureza não eventual, ou seja, não é algo que de vez em quando você vai lá naquela empresa fazer aquele trabalho. Não, né? É sempre, você tem uma rotina, pode ser que seja, né, todos os dias, sei lá, das 8 às 6, pode ser que seja por escala, né? Então, é uma natureza não eventual e que, em contrapartida, pela execução da atividade, você depende, né, do salário que vai ser pago. E aí temos aqui, ó, parágrafo único, não haverá, né, não pode haver distinções relativas à espécie de empregado e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Ou seja, a lei é igual a todos, tá? Eu não posso fazer distinções. Eu não posso falar, esse direito é só para quem tem trabalho intelectual, né? Esse direito não é para quem faz um trabalho manual, isso não existe, tá? A lei, ela é igual a todos. Aqui que eu falei, ó, nós temos, são os 4 itens que fazem com que você tenha um vínculo empregatício. Professora, o que é o vínculo empregatício? Quando fica provado que aquela pessoa tem vínculo empregatício com uma empresa, ela tem direito a tudo que tiver na CLT como direito trabalhista. Se você não tem vínculo empregatício com a empresa, aí você não é um empregado, você não tem direitos trabalhistas, tá? Eu já vou explicar melhor. Então, primeiro, o que faz com que a pessoa tenha o vínculo empregatício? Tem que ter pessoalidade, tem que ter habitualidade, subordinação e onerosidade, tá? Primeiro, pessoalidade. Então, você é contratado para executar aquelas atividades. Se alguém na empresa perguntar quem que é o fulano que faz tal coisa, as pessoas vão dizer, é aquele um, né? Ou seja, isso se torna de certa forma pessoal, fica identificado que aquele cargo, aquelas funções são daquela pessoa, né? Então não é uma coisa que a cada momento muda, não, né? São as tuas tarefas. Tem que ter a habitualidade, é a mesma coisa que estava escrito aqui, ó, de não ser eventual. Não eventual é a mesma coisa que habitualidade, ou seja, eu tenho o hábito, eu tenho uma jornada de trabalho estabelecida. Então, eu trabalho, sei lá, de segunda a sexta, de segunda a sábado, de tal horário a tal horário. Ou eu trabalho por escala, né? Eu trabalho 12 horas, folgo 36. Então, você tem habitualidade, você está lá na empresa. Você tem algo que foi previamente combinado, isso não vai de vez em quando, tá? Subordinação, você está dentro da hierarquia lá da empresa. Dependendo da tua função, pode ser que você até tenha pessoas que estão abaixo de você, que você vai orientar, que você vai dirigir, que você vai liderar. Dependendo da tua função, você não tem ninguém, né? As pessoas estão acima de você, então você vai ter que respeitar as ordens, você vai ter que cumprir as metas, então você tem subordinação, você é subordinado a alguém. E onerosidade, essa palavra é um pouquinho, né, estranha, mas significa o seguinte, que você trabalha, né, porque você tem aquela habitualidade, você cumpre aquela jornada de trabalho, então em troca você
tem o direito ao teu salário, né? O teu salário vem desse trabalho, até porque se você cumpre uma jornada de trabalho aqui, talvez você não sobre tempo para você trabalhar em outro lugar, né? Então você tem onerosidade, você depende do salário deste emprego, tá? O que acontece? Vamos pegar, eu acho que se eu der 2 exemplos vai ficar mais fácil. Vamos pensar que a gente trabalha lá numa empresa que tem o seu João, tá? E que o seu João, ele faz serviços de manutenção. Então, aconteceu alguma coisa no prédio da empresa, a gente tem o seu João lá, tá? Então, vamos pensar que o seu João tem pessoalidade. Então, a gente sabe, queimou uma lâmpada, chama o seu João, né? Liga lá na salinha do seu João, pede para ele se ele pode trocar a lâmpada. Por exemplo, tem uma tomada que não está funcionando. É o seu João que eu vou chamar. Então, eu sei, né? A empresa sabe. Então, tem essa pessoalidade. A habitualidade. Então, vamos pensar que o seu João trabalha de segunda a sábado lá na empresa. Então, eu sei que ele chega às, 8 da manhã e sai às 6 da tarde. Então, ele tem a habitualidade, ele não trabalha provavelmente em outro lugar, porque o horário dele já está comprometido ali na empresa. Ele tem subordinação, porque provavelmente alguém é chefe dele, né? Alguém deve passar as orientações a ele e, por consequência, se ele trabalha de segunda a sábado na empresa, né, provavelmente não sobra tempo para fazer outros trabalhos, ele tem onerosidade. Então, o salário dele, a renda dele vem deste emprego, tá? Então, nesse caso, ele tem vínculo empregatício. Agora, vamos pensar que o seu João não trabalha na empresa, tá? Ele é uma pessoa que ele trabalha como autônomo, ou ele é MEI, né, microempreendedor individual. Ele fica fora da empresa, ele tem a sua própria empresa, sua própria forma de trabalho, mas que a gente conhece o seu João. Então, quando acontece alguma coisa, a gente pode ligar para o seu João, como eu poderia ligar para outras pessoas. Eu não tenho nenhum vínculo com o seu João. Então, eu poderia, por exemplo, ligar para ele e ele dizer, olha, nesse momento eu não posso ir aí ver o que aconteceu com as tomadas que não estão funcionando. E aí eu poderia ligar para um outro autônomo, para um outro MEI, para uma outra empresa, tá? Então, nesse caso, ele não teria pessoalidade, porque pode ser que dê certo que seja ele que venha arrumar, como pode ser que eu chame outra pessoa. Ele não teria habitualidade, porque ele não estaria lá na empresa de segunda a sexta, segunda a sábado, né? Ele viria quando a gente chamasse, quando fosse necessário. Ele não teria subordinação, né? Porque ele é um terceirizado. Quando ele viesse, a única coisa que ele teria que fazer é respeitar os horários da empresa, respeitar as pessoas, mas ninguém poderia mandar nele, né? Ninguém seria o chefe dele. E por consequência, ele não dependeria do salário que ele vai receber ali, porque ele não vai receber um salário. Ele vai provavelmente emitir uma nota para a empresa vai pagar por aquele serviço específico. E ele vai passar os outros dias trabalhando em outros lugares. Então, nesse caso, o seu João não teria vínculo empregatício com essa empresa, né? Então, com essa empresa, ele não teria direitos trabalhistas. Agora, se ele fosse funcionário, né, dessa terceirizada, aí seria outra coisa. Ou se ele fosse o dono, né, ele seria autônomo, ele também não teria muitos dos direitos trabalhistas, ok? Se não tiver ficado claro essa explicação, eu peço, por favor, que vocês, né, me procurem para que eu possa auxiliá-los a entender melhor.